Porque não significa que a ração que é mais barata vai trazer mais lucro para a sua piscicultura. O que vai trazer mais lucro para a sua piscicultura é você saber escolher qual é a ração que proporciona para você a melhor conversão alimentar. Independente se ela é mais cara ou se ela é mais barata. É claro que se essa ração aqui, ó, tem uma melhor conversão alimentar, custasse talvez mais do que isso aqui, né? Quanto mais tivesse um preço aqui, chega uma hora que o preço não justifica o investimento, né? Então, assim, ó, aqui essa ração mais cara, ela poderia ser tão mais cara a ponto de o custo do quilo de produto, do peixe chegasse em 4,32. Porque existem ainda outros benefícios por detrás de usar uma ração com menor conversão alimentar, com melhor conversão alimentar, logo menor, né? Então, com menor índice de conversão alimentar, que é o benefício da qualidade de água. E se você tem melhora de qualidade de água, ou se você tem menor impacto de qualidade de água, isso também te ajuda a ter cada vez mais resultados de desempenho, menores níveis de estresse para o peixe, menores chances de aparecimento de doenças nos peixes, menores chances de acúmulo de compostos tóxicos dentro do viveiro, e tudo isso te auxilia com o processo de busca de melhor produtividade da sua piscicultura. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, não é ficar buscando a ração com menor preço que vai fazer com que a sua piscicultura tenha melhor faturamento ou melhor lucratividade, melhor produtividade. A coisa que vai fazer com que você tenha melhores resultados de lucratividade, de produtividade, é você saber qual é o índice de conversão que a ração, que essa ração proporciona e que essa ração proporciona. E às vezes você consegue saber esse resultado, uma média. Tá? Então, a galera que já trabalha com ração, os técnicos que fazem a comercialização de ração, eles já sabem qual é o norte do índice que a ração deles proporciona. Então, a marca da ração que eu trabalho, né, que eu vendo, que eu comercializo aqui na minha região, é uma ração que eu conheço o índice de conversão alimentar dela para todas as espécies de peixe que a gente trabalha. Eu não sei o índice de conversão alimentar da ração concorrente, né? Algumas a gente até sabe, mas eu não sei de todas. E aí, o que vale a pena? O fulano chegou lá na sua piscicultura, eu tenho uma ração aqui que é mais barata, vamos comprar minha ração? E aí, você, ao invés de fazer o teste da ração, já pega e fecha uma carreta daquela ração, e daí no final do seu ciclo de produção vai descobrir que a conversão alimentar, que essa ração mais barata e que você comprou uma carreta dela, não justificou o investimento porque o índice de conversão alimentar era muito pior do que a ração que você já estava usando. Então, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade. Se vocês tiverem dificuldade de entender, me falem, me perguntem, me mandem mensagem, me mandem direct, mas não deixem de entender isso que eu estou explicando para vocês, tá? Lá na Semana da Piscicultura Produtiva a gente vai falar muito sobre isso também. Que se você entende isso, você pode, ao invés de amanhã ou depois ir lá e comprar uma carreta da outra ração concorrente, compra a quantidade de ração para fazer um viveiro só, ou uma fase do ciclo de produção, para que você possa fazer o teste. E dentro desse teste, fazer o comparativo da conversão alimentar que você já tem com a ração que você usa, para saber se realmente vale a pena você trocar de marca de ração, de preço de ração. Se é preço que vale a pena. Nem sempre o preço vale a pena. Pode valer a pena? Pode. O ideal seria, sabe o quê? Aqui no nosso exemplo, que a ração de R$ 2,70
tivesse o índice de conversão alimentar de 1,4. Isso aqui ia ser perfeito, maravilhoso. Se vocês encontrarem essa ração aqui, me falem, não fiquem escondendo, pelo amor de Deus, não escondam, contem para todo mundo, tá? Agora, dificilmente a gente consegue encontrar nas rações que estão muito abaixo do preço, das rações que proporcionam ótimo índice de conversão alimentar, com ótimo índice de conversão alimentar. Então, são coisas. É como se a gente comparasse. O que foi que eu comparei esses dias? Eu quero andar em alta velocidade. Eu posso andar em alta velocidade com uma Ferrari, ou eu posso andar em alta velocidade com um Prisma. Qual dos dois? A Ferrari é mais cara, o Prisma é mais barato. Os dois conseguem andar em alta velocidade, mas qual tem o melhor desempenho de aceleração? Qual chega em 100 km por hora em tantos segundos, né? É mais ou menos essa comparação para os homens aí, né, que gostam de carro. Mas para quem é da agricultura, eu vou fazer um comparativo. Se vocês estão num cenário, numa região que é muito produtora, como é aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, dificilmente você encontra um agricultor que produza soja, que produza milho, que produza algodão, que troque de semente ou de insumo, de defensivo, sem antes saber e ter pesquisado qual é o resultado de produtividade que aquela semente vai proporcionar dentro da fazenda dele. E quando ele resolve que vai fazer a troca, o que ele faz? Ele faz o teste. Quem aqui já passou em frente a uma lavoura de soja, de milho, onde tá lá plantado aquele monte de milho e tem uma área que está cercadinha com plaquinha de uma semente, de uma espécie, um híbrido, um tipo de semente diferente. Por quê? Porque o cara provavelmente está fazendo um teste com uma nova semente que ele ainda não conhece, que ele ainda não sabe o resultado de produtividade dela lá na propriedade. Ele faz o teste. Se o teste for melhor, mostrar que vai dar mais produtividade do que a produtividade que ele já tem hoje usando uma outra semente, ele na próxima safra troca. Agricultor não troca assim, essa aqui é a semente mais barata, eu vou comprar essa aqui mais barata. Não troca. Por quê? Porque não é o mais barato que dá a melhor produtividade. Pode ser o mais barato? Pode. Que foi o que eu falei aqui. Seria o perfeito aqui, né? A nossa ração de 2,70 ter uma conversão alimentar de 1,4. Ou se a ração de 2,70 tivesse uma conversão alimentar de 1,5, eu não fiz essa conta, mas se vocês quiserem fazer, 2,7 vezes 1,5, talvez já justificasse você ficar nessa condição aqui. Aí, a tua análise precisaria ser: será que essa melhora de conversão alimentar, né, que é um pouquinho melhor que 1,6, mas ainda é pior que 1,4, justifica o aporte de nutrientes que vai ter lá dentro do meu viveiro, né, o aumento da poluição, o aumento da sujidade da água, porque vai aumentar a quantidade de excretas dentro da água? Se o teu tipo de sistema de produção não tem grande volume de renovação de água, ou se você se a sua biomassa de peixes dentro do viveiro já está muito alta, talvez vale a pena, inclusive, investir numa ração mais cara, mas que tenha uma conversão alimentar menor, porque isso vai fazer com que o seu sistema seja cada vez mais saudável. E quanto mais saudável, mais equilibrada for os parâmetros de qualidade de água, isso está diretamente relacionado com a conversão alimentar, né? Que quanto mais alto é o índice de conversão alimentar, mais cocô tem dentro do viveiro, mais excretas vão ter dentro do viveiro, mais poluidor de água é essa ração. Então, você precisa ficar alerta, se ligar com esse tipo de índice que vai trazer resultados lá para o desempenho de produtividade do seu viveiro.